Seja bem-vindo à lição de número 5. Eu quero inicialmente mandar o meu abraço, meu carinho a todos vocês que nos assistem, que divulgam, que são inscritos nesse canal. Eu tenho recebido semanalmente nos comentários ali dos vídeos, também através do Facebook, muitas mensagens de carinho, de agradecimento, algumas perguntas, algumas dúvidas que às vezes ficam na lição. Você sempre é muito bem-vindo, você sempre é muito bem-vinda conosco. Eu oro por vocês, vocês estão sempre nas minhas orações e eu queria pedir que vocês também orassem por mim, por minha família, que Deus sempre nos abençoe, nos dê o discernimento e a sabedoria que só Deus pode dar para explicarmos a sua palavra, né? Nesta semana, o título da lição é Jesus como Mestre dos Mestres. Então nós vamos analisar um tema que é muito conhecido, que é Jesus como Mestre. O que nós aprendemos com o Mestre? Ellen White diz no livro Educação, na página 73, que todo trabalho educativo centraliza-se em Jesus, o Mestre enviado por Deus. Então, o primeiro bloco, o primeiro título que eu colocaria, o número 1, é o Mestre revela a Deus. Em Hebreus capítulo 1, verso 3, é um verso muito conhecido, onde o escritor bíblico apresenta Jesus como a expressão exata de Deus, a expressão exata do ser de Deus. A palavra aí é caráter, em grego, e pode ser explicada como se fosse uma representação estampada numa moeda. Ou seja, quando o autor bíblico de Hebreus fala, ele está dizendo que Jesus é a expressão exata do Pai, ele é igual ao Pai. Não é? O Novo Testamento salienta, por exemplo, que Jesus veio a este mundo para revelar quem é o Pai. Não é? Filipe fez uma pergunta, ele disse, Senhor, mostra-nos o Pai. Não é? E Jesus disse, quem me vê a mim, vê o Pai. Isso está lá em João 4, verso 8. Então, Jesus é o Mestre dos Mestres, em primeiro lugar, porque ele revela a Deus. Ele não fala de uma experiência externa, mas ele fala de algo que com quem ele convive, com quem ele conviveu, e com o Pai, com o Espírito Santo também, né? Segundo bloco da nossa lição é por que Jesus pode revelar o Pai. Isso é muito interessante. Eu só posso falar de uma pessoa se eu a conheço, se eu convivo com ela. Eu me lembro que uma ocasião alguém me chamou de arrogante. E a pessoa não convivia comigo. Eu vi um videozinho desses aí e disse, esse homem parece arrogante. Bem, isso pode até ser verdade, mas normalmente a pessoa precisa conhecer. Eu escrevi para a pessoa dizendo o seguinte, arrogante é quem parece ou arrogante é quem julga alguém sem conhecê-lo? Então você precisa conviver com a pessoa para dizer o que ela de fato é. Jesus, ele pode revelar o Pai, pode mostrar o Pai, porque ele existe desde a eternidade. João 1, verso 1, no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Há uma eternidade em Jesus, não emprestada, não derivada, né? Jesus não foi criado, mas ele é o agente ativo na criação. Basta você ler João 1, versos 2 e verso 3. Ele é a luz dos homens, ou seja, ele não depende de um conhecimento externo, mas ele é o conhecimento, né? Ele sendo Deus, e aí outra razão porque ele pode representar Deus, por amor humilhou-se e encarnou-se. Se você tem aí a sua Bíblia, abra em Filipenses 2, 5 a 8, onde a Bíblia diz que Jesus não ousou por usurpação o ser igual a Deus, mas ele desfez-se dessa natureza divina por um espaço de tempo, veio aqui, se encarnou, viveu, morreu por nós e retomou essa natureza e voltou para o céu. Ou seja, ele fez isso por amor, ele humilhou-se para nos salvar. Então ele tem credenciais que o habilitam para ser, de fato, um representante, para mostrar-nos a divindade como ela de fato é. Por isso ele pode nos ensinar essas verdades eternas como mestre dos mestres. Um terceiro ponto
eu diria que qual é o principal objetivo dos seus ensinos, né? A humanidade ela estava rompida com Deus pelo pecado. Isaías 59:2 diz que as vossas iniquidades, as vossas transgressões fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então Jesus, qual é o grande objetivo dos ensinos de Jesus? É redimir, é salvar. Jesus veio para redimir a humanidade que estava presa ao pecado. Lá em 2 Coríntios capítulo 5, versos 18 e 19, o apóstolo Paulo diz: tudo isso provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lançando em conta os pecados dos homens, e nos confiou esta mensagem da reconciliação. Esses versos, eles indicam que o principal objetivo de seus ensinos e da própria obra de Jesus é reconciliação com Deus, é nos trazer de volta, é nos religar com Deus através do seu sacrifício. Não é? Mas ele vai além. Jesus também, que é o mestre dos mestres, quer que nós sejamos seus ajudantes. Ele quer nos fazer mensageiros dessa mensagem, dessas boas novas de reconciliação, de salvação, através da pregação do Evangelho. Então, pregar o Evangelho não é uma obrigação. Pregar o Evangelho é um privilégio, é nos tornarmos colaboradores de Deus numa obra que os próprios anjos gostariam de fazer. Mas Deus concede a mim e a você, pobres pecadores, este privilégio. Não é? Então, para a gente terminar a lição desta semana, porque a semana que vem ela vai continuar de alguma forma, eu queria, como conclusão, fazer algumas colocações para você, né? Você lembra do episódio dos pastores lá no nascimento de Jesus, dos reis magos, né? De José e Maria, né? Que todos eles, ao se depararem com o menino Jesus, eles ali na manjedoura, eles adoraram a Jesus e eles se tornaram o que podemos chamar de os primeiros discípulos de Jesus como mestre. Eles começaram a aprender ali na beira da manjedoura. E um detalhe importante é que este pessoal não apenas adorou o Filho de Deus, mas também anunciou isto. E aí eu tomo esse ponto para dizer o seguinte: e nós, que somos os discípulos modernos, estamos realmente anunciando a Jesus hoje como mestre dos mestres, os seus ensinos, a sua vida, a sua obra por nós? Isso é extremamente fundamental nesse processo educativo. O processo educativo de Deus é não apenas aprender do mestre dos mestres, mas é transmitir isto pela vida, pelas palavras e pelo exemplo para outras pessoas também. Muitas vezes estamos parados. A gente vai à igreja, sábado de manhã, recebe essa carga poderosa através da lição da escola sabatina, através do sermão, através dos estudos, mas a gente nunca transmite isto para um vizinho, para um amigo, para um parente, a gente nunca entrega um livro, um folheto, a gente nunca faz uma oração por alguém, a gente nunca convida para vir à igreja, a gente nunca digamos, estabelece um vínculo de amizade com o objetivo de anunciar a Jesus. Mas que isso seja um desafio para nós. Sempre aqueles que estiveram aprendendo de Jesus também foram transmissores da mensagem de Jesus. Que Deus abençoe. A gente se encontra na semana que vem, se Deus quiser. Um abraço para você e até lá.